Muito bem, pessoal, mais um vídeo aqui do Falando de Carro e hoje estamos ao lado daquele cara ali, ó, Audi RS e-tron GT. É isso aí, o esportivo elétrico mais rápido que a Audi tem à venda no mundo. Então se inscreva aqui no canal, já deixe seu like e bora conferir tudo sobre praticamente o Audi R8 elétrico, pessoal. E antes de mais nada, deixa o like no vídeo, é muito importante para o crescimento do Falando de Carro. Então se inscreva no canal, ative as notificações e bora conferir tudo sobre o Audi 100% elétrico que finalmente está à venda no nosso mercado e a gente pôde andar na cidade e contar para vocês como que é este esportivo. Então vamos lá, pessoal. O Audi e-tron S, o RS e-tron GT, né, que é esse carro que vocês estão vendo, ele usa a plataforma compartilhada com o Porsche Taycan. Por isso, essa silhueta, principalmente na parte superior ali, né, no teto, é muito semelhante, mas eu já vou contar isso para vocês. Vamos à parte estética do carro. Essa daqui é uma versão com todos os opcionais incluídos, passa de R$1.200.000 do jeito que vocês estão vendo no vídeo. Por isso ele conta com os faróis Matrix Laser, né, com uma tecnologia muito interessante que faz essa apresentação de faróis também, ó, que eu acho muito legal, né? A Audi trabalha muito bem, né, com essas apresentações de iluminação, de conjunto óptico, e é muito legal. E esse detalhe azul aqui, ó, justamente está escrito lá, ó, laser, né? Então lá no fundo está escrito laser, dá muito reflexo, né, mostrando pela capa da lente, mas é um farol que tem um alcance de 800 metros quando você realmente não tem nenhuma iluminação interferindo na frente do carro. É impressionante a capacidade de iluminação desse carro. Bom, ele tem esse aplique preto, né, em volta da grade pintada na cor do carro. Esse é outro detalhe de difusor aqui, justamente para ajudar na aerodinâmica de freios, né, a própria aerodinâmica do carro em si. Sensor dianteiro. E notem, né, é um Audi RS que não tem nomenclatura RS na frente, né? Curioso, o modelo não possui isso. Abaixo está o ACC, né, o radar de controle de cruzeiro adaptativo, câmera frontal e ali, ó, o Night Vision. Fica posicionado logo abaixo, né? Como ele tem que ter essa grade toda tampada, enfim, você tem mais algumas outras coisas aqui, eles jogaram aqui na parte inferior, né? Fica meio curioso. Fica até uma boca, né? Aqui embaixo. E ficando bem de frente, vocês estão vendo que ele tá com um pacote black, então o logo da Audi também tá escurecido, ó. Então, ó, bem de frente vocês conseguem notar essa nova apresentação, né? Ele faz um olho ali e começa a passar, né, as luzes, ele faz um visual muito legal, né? Realmente é um carro muito bonito, chama bastante atenção. O Audi e-tron S, aliás, o Audi RS e-tron GT, né? Bom, aqui na lateral, rodas de liga leve com esse aplique aerodinâmico, pneu 265 de perfil 35 e aro 21, com suspensão pneumática que dá um conforto de SUV para esse carro no dia a dia, extremamente confortável. Pneus Goodyear geralmente também são mais macios, então você tem realmente um conforto maior, mas mesmo assim ele tem um conforto urbano muito grande. Eu tinha elogiado muito o Audi RS5, né, com suspensão Magnetic Ride, mas esse daqui com suspensão pneumática deixa o carro muito mais interessante. Outra coisa, né? Vocês estão vendo que é um carro esportivo que não tem freio carbono nem perfurado. Por que acontece? Carro elétrico, quando você freia, o próprio motor elétrico ajuda na frenagem. Então você não precisa de um freio tão forte assim, né, num carro elétrico, porque você tem praticamente dois sistemas de freios, tanto o motor elétrico quanto as próprias pinças. Pinça Audi Sport, mais uma vez, né, eu falei para vocês aí que ele tem esse aplique aerodinâmico. E aqui são os carregadores. Você tem um lado de carregador tipo 2 comum, né, um padrão simples, e do outro lado você também tem outro carregador, que aqui inclui o carregamento rápido. Então, ó, você também tem uma tipo 2, você pode usar uma tipo 2 normal, ou aqui uma tipo 2 DC, né, de corrente contínua. E aí você consegue fazer um carregamento rápido de mais ou menos 150 kW por hora, né, que é os nossos carregadores que a gente tem no Brasil. Esse carro comporta até mais de 200 kW, o que seria um ponto muito interessante, mas infelizmente ele não tem. Aproveitando, pessoal, e contando que a gente não consegue mostrar os motores elétricos porque está um em cada eixo. São 649 cavalos de potência, com 84 kg de torque máximo, atrelado a um câmbio automático de 2 velocidades. Exatamente, pessoal. Tem a primeira marcha e a segunda marcha. Você sente um tranco na hora do launch control, vocês vão ver isso no nosso teste instrumentado. Com 0 a 100 em incríveis 3.3 segundos, mas eu já vou falar para vocês mais uma vez que o 0 a 100 foi um pouquinho abaixo disso. Vale a pena vocês conferirem aí no vídeo. Então, ponto interessante, autonomia média na casa dos 400 a 450 km, isso vai muito do seu pé, porque realmente o carro empolga bastante na hora de acelerar. Conta com eixo traseiro ativo, que é direcional, enfim, tem uma série de tecnologias que eu vou contando para vocês ao longo do vídeo, mas um pouquinho aí das motorizações para vocês conhecerem mais sobre o conceito deste carro. Lembrando que a velocidade é limitada a 250 km por hora, isso para preservar todo o cabeamento do carro. Bom,
Chegando aqui, ó, e ficando de perfil, vocês conseguem entender o conceito do Audi RS e-tron GT. Como eu falei para vocês, é uma base compartilhada com o Porsche Taycan, então você tem um entrecho igual e principalmente aqui, ó, da coluna B para trás, você percebe que esse vidro aqui, ó, é muito parecido, principalmente o vigia, né, que faz parte da estrutura do carro. Então, você tem uma semelhança. Na minha opinião, o e-tron ele tem um design muito mais arrojado comparado ao Taycan. O Taycan tem uma linha mais conservadora, mais próxima de 911, que é um carro conservador em linhas. E a Audi sempre inova com seus carros, sempre chama mais atenção e tudo que tem direito. E é por isso que, na minha opinião, o e-tron é um carro visualmente mais bonito de se ver comparado ao próprio Porsche Taycan. Mas a gente sabe que Porsche é muito forte no nosso mercado, então chama muita atenção você ter um Porsche às vezes, né? Ou quase sempre. Retrovisor é pintado na cor do carro com câmera 360 graus e sistema keyless. Colocando a mão aqui na maçaneta nós temos o trancamento com o rebatimento do retrovisor. Lembrando que também tem ponto cego e sistema anti-ofuscante. E colocando a mão na maçaneta a gente destrava o modelo. Bom, só para vocês conhecerem, eu vou abrir ali ó, o capô dianteiro para vocês saberem o que vem nessa parte aqui do carro, né? Então, ó, só para vocês conhecerem, a título de curiosidade, aqui tem um baúzinho, um mini porta-malas com água do limpador do para-brisa. E aqui um baú para você colocar algumas coisas. A Audi, por exemplo, colocou a parte de cabeamento aqui de carregadores de tomada de emergência, né? Uma tomada 220 comum. E o triângulo aí, qualquer coisa. Não tem forro, né? Justamente porque é um carro elétrico. Ele não emite nenhum tipo de ruído, a não ser que você queira. Ele faz um ruído presencial, né? Quando você está andando um pouco com ele em baixas velocidades. Esse modelo vinha com opcional de teto de vidro. Alguns você pode comprar com teto de fibra de carbono ou simplesmente na cor do carro, simples. Mas aí é você que escolhe. E como eu falei para vocês, o eixo traseiro é direcional. Ele acompanha as curvas, que faz um visual também muito legal, né? É legal ver esse balé que os pneus fazem, né? Que as rodas fazem, é muito interessante. Bom, eu deixei o aerofólio levantado, né? Acho que uma das poucas pessoas que mostrou esse aerofólio levantado. Então, ó, o aerofólio aqui você ativa pelo painel, já vou contar para vocês. Mais uma vez o logo escurecido com Audi RS e-tron GT. Na parte inferior, logicamente você não tem nenhuma ponteira de escapamento, por isso o difusor ele é mais aerodinâmico. A Audi consegue desenhar um difusor muito mais eficiente dessa forma. E notem como ele é baixo, né? Ele é achatado assim, então ele fica largão, né? Fica muito interessante de se ver. Aqui eu não vou conseguir mostrar a apresentação das lanternas para vocês, porque está de dia, mas eu vou deixar agora justamente uma apresentação dessa iluminação traseira que transita ali, né, uma série de barras de LED que faz um visual muito bonito, com sensor de estacionamento traseiro, além da câmera de ré. E apertando duas vezes, nós temos a abertura aí do porta-malas, que na minha opinião é bem considerável, né? Você tem um porta-malas interessante, ali um coletinho de emergência, tomada 12 volts, e basicamente é isso, tá, pessoal? Porque aqui é só um forrinho na parte inferior, você não tem muita coisa, né? O espaço inferior aqui promete muito, mas não entrega nada na hora que você olha, né? Então, ó, só para vocês entenderem, porque aqui, ó, já tem uma barrinha aqui, uma parede, por conta do conjunto de baterias também deste esportivo elétrico muito legal, na minha opinião. Então aí, eu só não vou conseguir alcançar lá agora, mas a gente fecha dessa forma. Por aqui a gente só fecha e apertando o outro a gente tem o trancamento também, se quiser. Então, ó, 3/4 aí, pra vocês notarem mais uma vez como que é o e-tron GT, nessa versão aqui RS esportiva, né, a mais esportiva de todas. A Audi considerou uma época vender um e-tron GT normal, mas enfim, no fim das contas eles desistiram, eles acharam que o mercado seria apenas para os esportivos e dessa forma eles não trouxeram o e-tron normal, como a Porsche traz o Taycan, por exemplo, o Taycan 4S, né? A Porsche traz todos os tipos de Taycan, enquanto a Audi traz apenas a versão esportiva. Aqui nós temos uma forração em alcântara, em couro com costura, então notem a qualidade de acabamento na traseira, pessoal. É muito difícil a gente ver alguma qualidade de acabamento na parte traseira e a Audi colocou aqui, investiu. Até aqui na parte inferior é material macio no carro. Sistema de som bem no Lufsen, sem a soleirinha ali também iluminada, com esses bancos esportivos, costurado com vermelho. O detalhe do cinto aqui também é vermelho, com apoio de cabeça, centro de 3 pontos para todos os ocupantes com Isofix, além do apoio de braço central. Deixa eu só pegar aqui, ó. Então, apoio de braço central, que você tem 2 porta-copos nessa região. Bom, vocês notaram que, enfim, é um carro de 5 lugares, mas cabe 4, né, no fim das contas. Por quê? Apesar de não ter um cardan aqui, né, para fazer uma tração integral, já que esse carro é uma tração integral ultra, porém elétrica, você tem alguns dutos aqui com relação a cabeamento, baterias, então isso faz com que você tenha esse assoalho no meio mais elevado, deixando o carro muito mais Gran Turismo para 4 pessoas, né, um 2+2 do que realmente um carro de 5 lugares, né?
Mas ó, o ajuste de altura, esse banco está recuado por conta do assistente de acesso e conforto. Então ele veio mais para trás, ele fica mais para frente, praticamente igual aquele banco ali. Então você tem um espaço considerável para viajar em 4 pessoas aqui, realmente bem mais tranquilo. Ar-condicionado digital de 3 zonas, então você tem uma zona aqui com saídas de ar. O teto, por conta do próprio tamanho do carro, né, você não conseguiria colocar uma esteira aqui. Então eles decidiram fazer um sistema mais anti-reflexo, você consegue ver, né, que ele faz bastante reflexo aqui dentro, por sinal. Então ele tem um tratamento justamente térmico, anti-UV e uma série de coisas para deixar o carro mais neutro aqui dentro. Mas no país tropical passa muito calor, tá, pessoal? Então é essa a razão por não ter aqui uma esteirinha. Temos uma iluminação em LED aqui, né? Então, ó, iluminação em LED, com iluminação ambiente. Aqui, ó, o detalhe do painel que eu vou chegar agora e mostrar para vocês como que é o visual dianteiro do RS e-tron GT. Lembrando, pessoal, que eu peço para vocês se inscreverem aqui no canal do Falando de Carro, deixarem o like no vídeo e ativarem as notificações para vocês ficarem por dentro de tudo do canal. Ó, aqui o acabamento é em couro, né, com a costura, maçaneta prateada, trava das portas, bloqueio dos vidros traseiros de forma independente, retrovisor com sistema ali de desembaçador também e banco elétrico para motorista e passageiro, sendo com memória apenas para o motorista. Soleirinho escrito RS, e aí o banco para vocês, né? Esse banco não tem massageador, como acontece no RS5, né, que vocês viram recentemente aqui no canal, mas ele conta com esse banco concha bem mais esportivo, né? Faz esse visual legal com a nomenclatura RS aqui também, né? Grafada, bastante bonita. Então um carro que chama bastante atenção pelas ruas, de fato, pessoal. Vocês não têm noção o quanto esse carro chama de atenção pela rua, desse jeito que vocês estão vendo, esse vermelho, né? O carro é vermelho. Então, ó, a posição de dirigir como um bom carro alemão, baixinha, gostosa, né? Você tem aqui uma calibração de cockpit mesmo e é muito legal. Não sei se ele vai arrumar tudo agora se eu ligar o carro. Ele vai ter que fechar as portas, né? E aí a hora que fechar a porta, o volante vocês já viram que desceu, mas o banco ainda não. O banco só vai fechar a hora que... só vai pra frente a hora que eu fechar a porta de fato. Então vamos aqui para a parte interna para eu mostrar para vocês o que vem neste Audi. Olha lá. Viram, né? A hora que eu fechei a porta, o banco se ajustou. O volante fica preso, tá? Quando tá no modo parque. Só quando eu jogo no ready, aliás, no drive, né? Ele já tá ready, ele já tá ligado. Aí, de fato, ó, o volante fica dirigível, né? Você consegue movimentar o volante, o carro está pronto para conduzir. Quando você joga no parque, automaticamente, ó, ele prende mais uma vez. Aproveitando, mostrando aqui, pessoal, para vocês, ó, vou deixar aqui, ó, ajustadinho, né? E aqui nós temos o volante revestido em couro com esse perfurado, né, tipo dinâmica, com detalhes de painel de instrumentos, detalhes de áudio, aquecimento de volante e comandos de som, aliás, de telefonia. Esses pedal shifts aqui, ó, servem justamente para você ajustar o poder de regeneração do carro. Então notem aqui, ó, que quando eu aperto o pedal shift do menos, você aumenta esse poder de regeneração do carro. E quando a gente joga o pedal shift do mais, ele tende a rolar mais, né? É dessa forma que o sistema trabalha. Ele vem com acendimento automático dos faróis, vem com sensor de chuva, o retrovisor aqui é crepuscular. O ajuste do volante é de forma elétrica, tá, pessoal? Não é de puxar, né? Ele tem um ajuste elétrico. Com limitador de velocidade de piloto automático, nessa letra aqui que a Audi sempre colocou. E o volante com base achatada escrito RS. Esse volante é o mesmo do e-tron SUV. Eu acho um volante muito conservador para um carro esportivo. Então eu acho que o volante daquele bolinha, né, muito mais próximo do que é o R8 ou o Audi TT, soaria melhor para esse carro, na minha opinião, do que esse daqui. Porém, eu entendi aonde a Audi quis chegar. Esse volante tem esses detalhes mais vincados, né, aqui, né, justamente que imita a parte da grade também, que é o conceito ali, ó, da moldura das maçanetas, das saídas de ar, né, você tem esses vincos mais retos e menos redondos. Então eu acho que foi daí que a Audi tirou esse conceito de deixar esse volante mais quadrado, mais moderno, comparado ao redondinho mais clássico. Partida por botão, o câmbio está aqui, como eu mostrei para vocês, Park Assist, um espaço para você colocar a chave, mas ó, curioso, né? Ela cabe exatamente aqui, ó, e ela não sai daqui. 2 porta-copos, aqui a gente ajusta o volume de forma touch, dessa forma aqui, lembra dos iPods? Então, para quem lembra dos iPods, é o mesmo conceito. Um baúzinho com uma tomada USB tipo C, tudo é tipo C nesse carro, tá? Inclusive aqui, ó, tá vendo? Tem 2 tomadas USB posicionadas aqui. Audi Drive Select, então aqui você ajusta entre eficiente, comfort e o individual, sendo o individual você montar, ó, da maneira que você achar interessante. O motor, suspensão e o perfil do som, né, o emulador
do ronco. Desliga a tela, Parque Assist mais uma vez, câmera traseira, então aqui você tem o kit de 360 graus, né? Então aí, né, pra vocês conhecerem, o áudio aqui é pratinha, né? Então aí para vocês conhecerem, e aqui a gente troca e mostra a câmera, vê o que acha melhor, tá vendo? Vista gráfico, vista câmera, então aí a câmera 360 graus do Audi. Banco ventilado e aquecido, sistema de ar-condicionado automático com botões, né? Eu sempre falo de botões touch aqui, esses daqui são botões de verdade, com exceção do botão de volume, né? Preferi aquele botão mais de girar do que esse daqui mais touch, né? Enfim, né? Vocês conhecem a minha tradição com relação a essas coisas. Apple CarPlay Android Auto sem fio. Então aqui algumas configurações do carro, né? Parte de veículos, por exemplo, você tem aqui o Audi Drive Select, indicação do carro é em relação à autonomia dele, eficiência e carga a mesma coisa. E aqui a gente tem iluminação ambiente, então você consegue trocar a iluminação ambiente para várias cores. Deixando aqui no vermelho, que vai chamar mais atenção, ó, até o e-tron fica aceso da cor do carro. Então você tem uma iluminação aqui também, uma iluminação aqui embaixo. Bem abaixo ali você também tem outra, enfim, mas de dia ele realmente não mostra nada. Bom, o painel de instrumentos aqui você manuseia dessa forma, então você tem alguns mapas ali, né? Aqui você também troca, estatística de volta, medição de 0 a 100, por exemplo, né? E aqui você aumenta esse mapa, ó. Lembrando que você consegue trocar, vindo aqui, né? Deixa eu ver se é nesse painel, não, é luz e vista, então aqui, ó, em ajustes, a gente vem em tela luminosidade, Audi Virtual Cockpit, e aí a gente consegue trocar para esse painel, então fica com esses relógios. E o clássico é basicamente a mesma coisa, só puxa para o verde ali, né? E a grafia deixa de ser itálico, tá vendo? Então todo o grupo Volkswagen, quando você está na função Sport, né? A grafia do numeral fica em itálico. Então aí para vocês conhecerem, né? O Audi e-tron S, aliás, RS e-tron GT. Eu invoquei com o SUV hoje, pessoal, desculpa. Bom, então vamos lá, para vocês conhecerem mais um pouquinho aqui desse carro, parte geral aqui, então, sistemas por comandos por voz que você pode fazer, unidade de data e hora, né? Então, tudo aí sobre este esportivo elétrico da Audi. Então, navegação, gestão de dados, tudo que tem direito aí sobre este modelo. Então, tudo mostrado para vocês, né? Aqui em veículo também a gente tem mais algumas coisas. Então aí, ó, em ajustes e serviços, por exemplo, né? Suspensão de trocar rodas. E aqui, ó, dispositivo de abertura de garagem. Você consegue colocar o controle do seu portão aqui. Então você configura, né, o sinal do carro com o portão e você entra nesse sistema e você ativa o portão em vez de você precisar do controle aqui. Eu achei tanta função para chegar nesse lugar que não me fez muito sentido, né? Alguns modelos, a própria Porsche, né, tem alguns botões aqui, carros americanos tem alguns botões aqui, eu acho que faz mais sentido do que você apertar 80 submenus aqui. Mas enfim, né, alemão às vezes dá umas bugadas, né? Enfim, tá aí. Bom, pessoal, agora que eu mostrei, faltou mostrar, né, acabamento. Material macio aqui, couro nessa região, aqui também a fibra de carbono, muito legal, né? Essa configuração tá muito bonita, né? Com couro clássico, alcântara, mais couro clássico, aqui também alcântara, com esse corinho também aqui, muito bonita essa configuração que a Audi montou do RS e-tron GT, né? De fato, o carro tá bem legal. Bom, agora sim, a gente tirou os números desse carro. O 0 a 100 dele é incrível, retomada vocês têm que ver, é impressionante a retomada desse carro. Então aproveite, confira agora os números do Audi RS e-tron GT. Eu sei que o vídeo está um pouquinho longo, mas vale super a pena, estou mostrando cada detalhe e agora vocês vão ver tudo sobre os números desse carro. Então se inscreva no canal, deixa o like, ative as notificações e bora conferir aí os números do RS e-tron GT. Bom pessoal, chegou a hora das nossas medições aqui com RS e-tron GT e de praxe vamos começar com uma frenagem aqui de 60 a 0. Lembrando que carro elétrico tem dois sistemas de freios, né? A própria regeneração do motor, fazendo o inverso, e os freios por si só, natural. Então vamos lá, hein? Ó. 3, 2, 1 e... agora! Olha, uma bela frenagem com menos de 2 segundos em 11 metros! Caraca! Olha como parou esse carro, 11 metros foi surpreendente, eu nunca vi um carro parar em 11 metros de 60 a 0, né? Os dois freios ajudam muito, porém, de 100, a gente percebe que em altas velocidades, carro elétrico não tende a parar muito bem. Mas, a gente tá falando de um carro esportivo, freando abaixo dos 40 já vai ajudar bastante, então vamos ver aí como que ele vai se sair. Então bora lá pessoal, colocar aqui o elétrico a 100 km por hora pra gente fazer a nossa frenagem.
Então, ó, 3, 2, 1 e freamos. Olha como demorou, né? O Presense puxou os freios 37 metros. Levando em consideração que ele freou em 11, né, de 60, eu esperava até perto dos 35. Mas 37 está valendo e muito, né? Abaixo dos 40 metros, representa realmente uma excelente frenagem. A gente está falando de um carro aqui mais pesado, as baterias são bem pesadas também e tudo mais. Então, nesse ponto, o carro representa muito bem. Agora, como a gente está falando de um carro de 650 cavalos, vamos para os números de velocidade, que é uma retomada aí de 60 até 120. E olha, eu acho que promete, hein? Esse carro tem um overboost muito interessante, então vamos ver aí como que ele vai se sair agora. Então a gente vai partir para a retomada agora, lembrando, pessoal, que carro elétrico o torque é instantâneo. A gente vai fazer no modo Comfort, como se fosse uma ultrapassagem mesmo, né? Numa cidade, numa estrada que seja. Então, modo normal de condução com o carro, ó, estamos a 58, 3, 2, 1. Ó, deu uma bela embalada, já tá a 100, meu Deus, 120, olha isso. 1,8 segundos de 60 a 100, menos de 2 segundos para você percorrer 60 a 100 e 2 segundos de 80 até 120 km por hora. Olha, um dos carros mais rápidos que a gente já andou aqui fazendo essa retomada. Olha que impressionante o que realmente acelera esse esportivo. Bom, a Audi fala que o 0 a 100 desse carro é 3,3 segundos. Praticamente o mesmo número do Audi R8. Então, vamos colocar aqui no modo dinâmico, desligar controle de tração e estabilidade e ver aí qual que é o 0 a 100 deste esportivo. Bom, pessoal, agora chegou a hora interessante, né? Vamos fazer aqui um 0 a 100 com esse carro. Então vamos parar aqui no nosso trecho reto para a gente fazer a nossa saída e fazer o Launch Control, né? Ele tem até um Track Apps aqui, então vamos colocar junto, ó. Vamos deixar ele carregando. Então vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1, saímos. Nossa, olha isso. Olha a troca de marcha, caramba, 3,1 segundos. 3,1, ó, tanto no aparelho quanto no próprio carro. Então o carro aí, ó, representa bem, né? O carro vai direitinho nos números também. 3,1 segundos, 2 décimos mais rápido do que a própria Audi declara oficialmente com este esportivo aqui. Impressionante o que acelera o impulso do carro elétrico, né? Você cola no banco, tem hora que você não consegue nem pensar direito. É surpreendente essa troca de marcha. A gente tá falando de um carro elétrico com câmbio, né? Com trocas de marcha. Isso já mostra o futuro, né? Como que vai ser agora esses próximos esportivos que pode ganhar até mais marchas, justamente para você ter essas embaladas mais rápidas com ele. Bom, agora eu vou contar para vocês aí o que eu achei do RS e-tron GT. Bom, pessoal, dirigindo aqui o RS e-tron GT, principalmente na cidade, que afinal, apesar de ser um carro esportivo, né, a gente sabe que 99% das parcelas dos clientes que vão comprar esse carro vão usar o carro no ambiente urbano. E surpreende muito, assim como eu falei do RS5, o conjunto de suspensão aqui do e-tron GT. Isso porque essa unidade, né, as versões mais caras, vem equipadas com suspensão pneumática, o que deixa ele no modo Comfort um carro extremamente gostoso de dirigir. Uma suspensão muito próxima do que são os SUVs de suspensão pneumática. Então é um carro que absorve muito bem os buracos, a gente sente aquele flutuar de suspensão, sabe? O carro passando pelos buracos sem nenhum tipo de problema. Então assim, é incrível o que chama a atenção, esse conforto de suspensão sem sofrer. A gente tá falando de um carro com perfil 35 e aro 21, então isso realmente chama muita atenção, é esse conforto ao rolar. Outra coisa também, no ambiente urbano a gente tem muito barulho. E aqui, o trabalho de isolamento acústico que a Audi também fez com o e-tron GT, você não escuta do lado de fora, ó. Então, só escuta um pouco de rolar dos pneus, você não escuta barulho de movimento dos outros carros, barulho dos motores, né? Uma coisa que a gente tá acostumado, né? Mas a gente não escuta. E se você sentir falta de algum tipo de ronco ou alguma coisa, você pode emular esse som. Eu montei praticamente um modo individual com tudo no mais econômico possível de modo de condução, porém com o ronco, bem entre aspas, esportivo. Então, na hora que você começa a acelerar, ó, você tem esse barulho meio futurista, ó. E empolga, né? Viu como vai rápido o carro. Então você tem esse ronco que simula, né, alguma coisa para te chamar a atenção, para você ter uma percepção de velocidade, porque de fato, você só percebe a velocidade que você tá
a hora que você olha no velocímetro. Por quê? O carro é tão bem construído, o carro é tão silencioso, que você não se dá conta da velocidade que você está. Isso já é padrão em muitos carros premium, né? Carros feitos para percorrer autobahns, somente carros alemães, que você anda ali a 140, 150, como se você tivesse a 100 por hora, devido à qualidade de construção, a passagem do vento, né, pela carroceria e tudo mais. E num carro elétrico isso aumenta, justamente porque você não tem ruído, você não tem vibração. Então é só o barulho do vento vindo em você. E se você tiver com um som alto, por exemplo, você nem vai se dar conta a velocidade que você está. A Audi diz que foi limitado a 250 km por hora, porém, em algumas pistas, quando a gente andou nesse carro, ele passou um pouco disso, né? Então, assim, esses 250 km por hora de velocidade máxima é meio para inglês ver, quem sabe, né? Mas, de fato, o carro anda muito bem. Ele tem um eixo traseiro ativo, né, direcional, e isso te proporciona, né, uma condução esportiva muito melhor, o carro com muito mais chão, você consegue contornar curvas com extrema facilidade com o carro. E uma coisa interessante, o RS e-tron GT foi um dos primeiros carros esportivos elétricos que eu tive a oportunidade de dirigir tanto em pista quanto na cidade. E a gente teve uma percepção muito interessante, que é o seu acelerador ou a sua proposta de direção, que você tem uma confiança até que um pouco maior. Um dos primeiros carros rápidos elétricos que eu dirigi foi justamente o I-Pace, o Jaguar I-Pace. E naquela ocasião eu senti muita falta de um carro dinamicamente melhor em curvas. Não que ele seja ruim, mas na hora que você está chegando em curva, a gente tem aquele instinto de entrar com o carro mais cheio, perceber o carro com uma certa vibração, uma rotação que você sabe que ali está no ponto certo de você fazer uma tangência correta. E no elétrico a gente não tem isso, né? No elétrico o carro está sempre silencioso. Mas aqui, de certa forma, a hora que você está um pouco mais rápido e tira o pé do acelerador, ele tem uma certa frenagem. Lógico, ela não te breca, mas você percebe o carro ligeiramente mais amarrado. É como se você estivesse entrando mais cheio numa curva, sabe? E isso te dá uma confiança um pouco maior. Você percebe o carro um pouquinho mais esperto nesse sentido. E de fato, o e-tron GT, no caso dessa versão aqui RS, é realmente um carro esportivo. É um carro que te instiga a acelerar mesmo. E você tem vários modos de condução. Você tem o modo Comfort, que é esse que a gente está agora, onde a gente consegue percorrer o nosso dia a dia de forma tranquila. Que uma coisa que chama bastante atenção, no modo Comfort, ele está com uma suspensão levemente elevada, o que ajuda consideravelmente você passar na buraqueira do dia a dia, sem se preocupar com valetas ou lombadas. Ao contrário do Taycan, que muita gente reclama que o carro bate muito, raspa muito o chão, eu não senti isso aqui no e-tron GT, de verdade. Lógico, você não consegue passar reto numa valeta igual eu fiz agora, mas até aí você não faz isso com muitos carros. Mas não é impossível, ó. É só você vir, né, um ladinho ou outro, ó, e você passa, né, por esse obstáculo sem nenhum tipo de problema. Agora, logicamente, se você deixar no modo eficiente, né, que é o modo de economia de energia, né, você tem um range maior, o carro fica um pouco mais baixo, porque como a gente sabe, quanto mais baixo o carro, menos ar passa por ele, né, embaixo do carro, então você tem uma aerodinâmica mais eficiente com isso. Nesse modo, sim, de fato, o carro vai pegar, então você tem que prestar atenção nisso. Até lombada, eu infelizmente tive essa experiência, né, ele deu aquela raspada no meio de lombada, né, então é um modo de condução muito bom para você percorrer estradas, por exemplo. Agora, de fato, né, se você quer fazer uma condução esportiva, você tem um modo dinâmico, e aí o bicho pega, né? O carro fica muito divertido de dirigir, o carro fica muito arisco, vocês viram nas nossas medições o quanto é divertido e rápido o RS e-tron GT. A questão é que você precisa desembolsar cerca de R$1.200.000 para ter um esportivo como esse na sua garagem. Se vale a pena para você, eu não sei, mas se eu tivesse dinheiro, olha, eu acho que eu compraria um brinquedinho desse daqui, porque de fato ele é muito divertido. Bom, pessoal, se vocês querem ver uma volta na pista com esse RS e-tron GT, a gente fez lá no lançamento, isso já tem um ano mais ou menos, que a gente teve a oportunidade de andar nesse carro, então confira e aproveite, se inscreva aqui no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.